Você sabia que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil acumula mais de 80 milhões de processos em tramitação? E mais, de acordo com a pesquisa Doing Business do Banco Mundial, o país está entre os que mais demandam tempo e recursos com resolução de disputas judiciais empresariais, levando em média 2 anos e meio para resolver um litígio comercial em primeira instância. Essa realidade é um problema para o judiciário, sim, mas é especialmente desafiadora para empresas que precisam operar com previsibilidade, segurança jurídica e resiliência. Eu sou a Ana Carolina e neste episódio do Entre Linhas, nós vamos discutir por que a advocacia preventiva, aliada às relações governamentais, está se consolidando como uma das principais estratégias jurídicas empresariais. E mais, como essa abordagem integrada pode reduzir litígios, evitar perdas reputacionais e antecipar os riscos regulatórios com inteligência. Vamos começar com um cenário bem concreto. O relatório Justiça em Números de 2024 aponta que o custo total do Poder Judiciário no Brasil ultrapassou 120 bilhões ao ano, com cerca de 50% das ações relacionadas a questões cíveis, tributárias ou empresariais. Para empresas, isso representa uma sobrecarga nos departamentos jurídicos e perda de capital estratégico. Só com litígios trabalhistas, por exemplo, uma empresa de grande porte pode gastar entre 0,5% e 2% do seu faturamento anual, segundo dados da PwC. E há uma segunda camada, o dano reputacional. A exposição pública de conflitos judiciais, especialmente em setores regulados, afeta relações com investidores, fornecedores e até com o poder público. E por que tudo isso importa? Porque a maioria desses litígios é evitável, ou pelo menos pode ser mitigada se houver uma cultura jurídica proativa. O termo advocacia preventiva tem sido repetido à exaustão, mas na prática, o que isso significa? Estamos falando da atuação jurídica voltada à antecipação de riscos e conformidade normativa, com ferramentas como due diligence regulatória, pareceres estratégicos antes de movimentações de mercado, análise de impacto legislativo e mapeamento de risco contratual antes da operação. No relatório Future Ready Lawyer, 84% dos escritórios e departamentos jurídicos apontaram que a demanda por serviços jurídicos preventivos e consultivos cresceu significativamente nos últimos 3 anos. Mais interessante, 69% dos líderes jurídicos disseram que a capacidade de antecipar mudanças regulatórias será o principal diferencial competitivo até 2026. Esse é o ponto de virada: deixar de ser o departamento que só entra em campo quando há um litígio para se tornar uma unidade de inteligência que orienta a estratégia de negócio. E aqui entra a segunda metade da equação: a atuação de relações governamentais como ferramenta de previsão e influência legítima no processo normativo. O Brasil é um dos países com maior densidade regulatória do mundo. Um levantamento da CNI mostra que mais de 5,5 mil normas são publicadas por semana, considerando todas as esferas. E mais, muitas dessas normas têm impacto direto na atividade empresarial, sem que haja tempo hábil de adaptação. O profissional de relações institucionais e governamentais entra nesse cenário para monitorar e interpretar projetos de lei, medidas provisórias e resoluções regulatórias. Também para atuar em audiências públicas, consultas e articulações institucionais, fornecer subsídios técnicos para influenciar o debate regulatório e servir de ponte entre o setor privado e o setor público.
Quando essa atuação é feita em conjunto com o jurídico, cria-se um ciclo virtuoso. O jurídico analisa os impactos e riscos jurídicos, enquanto o Relações Institucionais e Governamentais atua estrategicamente para moldar ou preparar a empresa para a mudança. E, na prática, o que significa integrar o jurídico e o RIG? Significa incluir o jurídico nos fóruns de análise de conjuntura política. É fazer com que os dados de monitoramento legislativo sirvam para orientar cláusulas de contratos, estruturas societárias, políticas de compliance e até campanhas institucionais. Empresas que já adotaram esse modelo, como grandes grupos do setor de energia, telecomunicações, infraestrutura e farmacêutico, relatam ganhos em tempo de resposta, previsibilidade e redução de litígios. Um case citado em estudo da Deloitte mostra que, após implementar a governança entre jurídico, RIG e compliance, uma empresa reduziu em 36% os autos de infração recebidos em menos de 2 anos. Além disso, a maturidade dessa integração fortalece a capacidade de atuação em momentos de crise ou de judicialização de políticas públicas, áreas onde o jurídico e relações institucionais precisam caminhar lado a lado com bastante precisão. Então, diante desse cenário, ganha força o perfil do advogado que transita bem entre o jurídico técnico e o ambiente político institucional, que entende o jogo regulatório, lê a conjuntura e aplica esse conhecimento em pareceres, estratégias e decisões empresariais. Esse profissional atua como um tradutor entre a norma e o impacto real, entre o projeto de lei e a operação da empresa. Segundo um levantamento da FGV Direito de São Paulo, mais de 40% dos escritórios full service já estruturaram áreas dedicadas à inteligência regulatória e relações institucionais, indicando uma mudança clara na prática da advocacia empresarial de alto nível. A advocacia do futuro não é apenas contenciosa, nem exclusivamente consultiva. Ela é estratégica, preventiva e integrada. E essa transformação passa inevitavelmente pela aproximação entre departamentos jurídicos, áreas de compliance e profissionais de relações governamentais. Enquanto o Brasil seguir como um dos países mais litigiosos e instáveis do ponto de vista regulatório, o desafio não será apenas reagir, será antecipar, influenciar e proteger com inteligência. O jurídico, que apenas apaga incêndios, está com os dias contados. O que se espera agora é aquele que lê o cenário, antecipa o risco e orienta a construção de estratégias sólidas para empresas que precisam crescer em segurança. Ferramentas como a Inteligov, que oferecem monitoramento legislativo, além de inteligência regulatória e política, pode fazer a diferença em departamentos e escritórios. Se você quiser conhecer as nossas soluções, acesse www.inteligov.com.br e não deixe de indicar esse episódio para quem precisa saber um pouco mais sobre a advocacia preventiva. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo programa. Até lá!